Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, sobre a região sudeste. A gente, então, falou alguns aspectos sobre o clima, vegetação, o relevo, que constitui essa região. E hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre sociedade. O que é sociedade? A população no espaço geográfico, os dados da população, como essa população ela se estabeleceu nessa região. Então, nós vamos, começar a falar um pouco sobre alguns aspectos disso. Bom, primeiro, então, a gente vai falar, a população que constitui o espaço. Então, nos 4 estados da região sudeste, estão concentrados mais de 80 milhões de habitantes, segundo o IBGE em 2010, configurando-se na região mais populosa do país, então. E também a região mais povoada, questão então ali de área por metro quadrado. Então, as maiores concentrações populacionais estão no Vale do Paraíba, próximos às capitais dos estados, na faixa litorânea, bem como nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e também Belo Horizonte. Então, podemos afirmar que a população do Sudeste é formada pela miscigenação de diversos povos. Historicamente, houve forte migração interna de pessoas atraídas pela atividade relacionada ao ciclo do ouro, que foi encontrado principalmente ali em Minas Gerais. Posteriormente, então, pelo cultivo também do café. Lembra que a gente falou do café? Então, houve forte migração, principalmente iniciado no século XIX. Então, foi um fator bastante expressivo e um fator, bastante decisivo na composição, então, da população do Sudeste. Bom, então, segundo os dados do Censo 2010, a população dessa região é uma das que tem mais expectativa de vida. Então, os estados do Espírito Santo e de São Paulo estão entre os 5 primeiros com probabilidade de morte mais tarde do país. Então, a população da região Sudeste caracteriza-se pela diversidade étnica, e racial, como eu falei para vocês sobre a miscigenação. Então, de acordo com o IBGE, em 2010, essa região tem os maiores índices de população indígena declarada, 0,3%. Então, assim como o segundo maior índice de população da raça preta, com 7,82% e branca, 54,95%. Então, entre as regiões. Bom, então a gente vai falar sobre as imigrações, Então, com a proibição do trabalho escravo no século XXI, as fazendas do café perderam a mão de obra principal. Então, era urgente substituí-la. Substituir o quê? A mão de obra. Porque na época, gente, o trabalho nos cafés era totalmente braçal, Era totalmente na mão de obra. E no final do século XIX, início do século XX, o governo brasileiro começou a incentivar a vida de estrangeiros do país, oferecendo então aos imigrantes a garantia de maior parte do trabalho remunerado nas fazendas de café. Então, o estado de São Paulo e pequenas porções também de terras para o cultivo nas áreas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, diante disso, a região passou a receber inúmeros imigrantes, principalmente vindos da Europa. Então, chegaram a São Paulo imigrantes de várias nacionalidades, principalmente italianos, alemães, espanhóis, portugueses e também até japoneses. Então, esses imigrantes foram muito importantes para o Brasil, pois eles trouxeram novas técnicas agrícolas de produção de mercadorias. Isso, então, aumentou muito a produção no Brasil. E a industrialização, que foi na década então de 20, em 1929, uma grande crise econômica nos Estados Unidos, que foi a queda da Bolsa de Valores, lembram? Então, que refletiu em uma queda da produção do café no sudeste do Brasil. Então, ficou muito escasso. Então, os Estados Unidos compraram praticamente toda a produção de café e, nesse novo cenário, então, o produto começou a perder o prestígio econômico conquistado. Havia, então, décadas grandes. Parte dos cafés foi substituído por pastagem de bovinos, animais, e cultivo de algodão, para suprir a indústria textil. Então, o dinheiro acumulado pela produção cafeeira passou a ser investido no mercado e em pequenas fábricas, principalmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Assim, o foco de investimento foi transferido para a zona urbana com a instalação, então, de fábricas. Ok? Essa é a atividade de vocês da semana.
página 195, a questão 2, 4 e 5. Não é necessário vocês copiarem as perguntas, né? Porque as perguntas estão no livro de vocês, eu tenho o livro de vocês. Então, não precisa copiar. Somente mandem a resposta que eu vejo e pontuo. Combinado? Então, é isso, gente. Lembrando que esse conteúdo ele tá lá na página 196, esse que eu falei de hoje, sobre sociedade. Vão lá, dê uma lida, né? Para fixação do conteúdo. Qualquer dúvida, mandem para a professora Thaisa. Ela me manda e eu soluciono as dúvidas. Combinado? Então é isso. Até mais. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.